Apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 20 e 21, ele vai nos apontar para algo muito precioso e eu quero compartilhar com você. O tema do nosso devocional é Vivendo para Cristo, Efésios capítulo 1, versículo 20 e 21. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A mente de Paulo é algo fantástico, você sempre ouviu eu falar sobre isso, e eu quero meditar com você brevemente naquilo que é o principal nesse texto. Paulo está preso em Roma, mas ele não se declara nunca um prisioneiro de Roma, mas sim prisioneiro de Cristo. Então, por isso ele tem tranquilidade para dizer que ele tem esperança, ele tem expectativa que não será envergonhado, porque o viver para ele é bênção e o morrer é lucro. Ele não tem nenhum problema com a morte. É impressionante como nós podemos ver isso na mente do apóstolo Paulo. E aí ele vai falar do corpo. No versículo 20, ele diz: conforme a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. E ele está falando do corpo dele. Antes, Cristo será engrandecido na minha vida, quer pela morte ou pela vida. Então, Paulo não está apreensivo, ele não está estressado, ele não está com medo, ele tem muita convicção, paz, por isso ele cita a expectativa da esperança que move o apóstolo Paulo diante de tudo isso. Ele diz: eu sei que agora, em qualquer momento, ou vivendo ou morrendo, Cristo será engrandecido na minha vida. Que convicção! E a morte para Paulo não é esse fantasma que é para muitas pessoas. A esperança do apóstolo Paulo de não ser envergonhado, ela está apontando para o alicerce, que é Cristo. Então ele diz: eu sei que, morrendo ou vivendo, Cristo será glorificado na minha vida e as circunstâncias não vão ditar o ritmo da minha vida. Capítulo 1, ladrão de alegria, circunstâncias. Então Paulo está trabalhando com uma mente que trabalha contra o ladrão de alegria e as circunstâncias. Nessa reflexão de hoje, nós podemos aplicar ela na nossa vida diária, mostrando para você o seguinte: você quer viver uma vida em paz? O segredo da verdadeira paz é comunhão plena com Deus e satisfazer-se nele e descansar na certeza da provisão diária, cada dia com Cristo, e assim podemos caminhar. Quando olho para o versículo 21, ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você percebe que Paulo não encara a morte como um fantasma, como algo estranho, como algo desconhecido. Algumas vezes Paulo foi ameaçado de morte, em perigo de morte, muitas vezes ele vai dizer isso lá na sua segunda carta aos Coríntios, mas não que ele vai falar que esteve em perigo de morte porque ele estava com medo de morrer, porque ele falou: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está usando a linguagem da contabilidade. Quando ele faz conta, ele sabe que viver, Deus será glorificado. Se morrer, é lucro e também Cristo será glorificado. Essa profunda declaração de Paulo sobre o significado da vida, ele aponta que o significado da vida para ele, o viver é Cristo. Estar em Cristo é viver plenamente, eternamente. É essa convicção que move o coração de Paulo e que precisa mover meu coração e o seu coração. Quando as circunstâncias forem desfavoráveis, você precisa lembrar que você tem um alicerce, você tem uma viva esperança, você tem Cristo, você tem a palavra, você tem a comunhão dos irmãos, a igreja, e você tem o Espírito Santo habitando em você. Por isso que Paulo vai dizer que nós somos mais do que vencedores através e por meio de Jesus Cristo, o Senhor. A ideia que nós podemos observar, e eu quero tomar a ajuda de John Piper, ele escreveu o livro Plena Satisfação em Deus, é um livro que eu e Wanda gostamos de ler anualmente, estamos relendo. Ele diz que no versículo 20 e 21, ele faz o seguinte trocadilho. Versículo 20,
Cristo será engrandecido. No versículo 21, porque para mim o viver é Cristo. Então ele sabe, Cristo de qualquer maneira será engrandecido. E ele diz no versículo 20, Cristo será engrandecido, seja pela vida ou seja pela morte. E aí no versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se ele viver, Cristo será engrandecido no seu viver. Se ele morrer, o morrer é lucro, ele será engrandecido, Cristo será engrandecido na sua vida. É sobre essa perspectiva que o apóstolo Paulo viveu, que eu e você devemos viver com relação à morte, com relação às circunstâncias, e no dia que tivermos que encarar a nossa morte, nós tenhamos tranquilidade para declarar o fim da vida aqui, mas o começo de uma nova vida com Cristo. Quanto mais vivemos, mais próximos estamos desse encontro com Cristo. O dia de estarmos com Ele se aproxima. E essa aproximação, não sabemos quando, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, não sabemos. Mas o certo é que nós precisamos ter essa convicção do apóstolo Paulo. Viver em Cristo. Se vivemos em Cristo, nós viveremos paz plena, alegria plena, esperança plena, porque há uma segurança, há uma convicção para quem está em Cristo e está alicerçado nele. Eu quero encorajar você a, com ousadia e com clareza, você buscar essa convicção. E buscando essa convicção, você também estará glorificando a Cristo em todas as áreas da sua vida, porque você não viverá guiado pelas circunstâncias, pelo dia mau ou pelo dia bom, você será guiado pela palavra, pelas promessas e por aquilo que Deus já deixou planejado para você. Tudo que tem que acontecer comigo e com você já está planejado por Deus e nós não podemos mudar nenhuma vírgula. São propósitos da soberania de Deus e Ele vai fazer, sempre buscando o nosso melhor. Se obedecermos, seremos abençoados. Se desobedecermos, seremos exortados e corrigidos. Mas a mão de Deus estará sobre nós, sobre aqueles que o buscam. O meu convite para você nessa noite, nesse dia ou nessa tarde, é que você reflita como você pode aplicar esse princípio da convicção de Paulo em sua própria jornada de fé. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esta esperança está disponível para você. Esta é a viva esperança, viva esperança é Cristo, aquele que deu a sua vida por nós. Morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, está à direita do Pai e intercede por nós. Eu quero orar por você para que o Espírito Santo traga ao seu coração esta convicção da viva esperança de que viver com Cristo é muito bom, morrer com Cristo é lucro, é muito melhor. É por isso que Paulo vai dizer, de ambos os lados estou em aperto. Se você continuar lendo o texto, versículo 23, ele vai dizer, ora, de um lado e de outro estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Viver e estar com Cristo, viver a vida com Cristo é bom, morrer e estar com Cristo é infinitamente melhor, incomparavelmente melhor, porque sabemos que as promessas de Deus para nós serão cumpridas. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, lá onde todos cantaremos juntos, hinos de louvor a Deus. Que Cristo seja engrandecido no seu viver ou no seu morrer, porque viver é Cristo e morrer é lucro para aquele que está em Cristo. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade. Este é o canal Palavras de Esperança e ele existe para abençoar a sua vida. Não importa se você está vendo um dia mau ou um dia muito bom. Cristo sendo o centro da sua vida, você viverá contente em toda e qualquer situação. Esse é o desejo do meu coração. Tenha sempre esperança. Te vejo amanhã, se Deus assim permitir. Até lá, um forte abraço.